Este programa tem o apoio de... O Hospital da Misericórdia de Passos Ferreira abriu esta segunda-feira. Estas e outras notícias já a seguir no Novo Notícias. Novo Notícias com Paulo Lopes. Muito boa noite, bem-vindos ao Novo Notícias de segunda-feira. Foi no passado sábado que o Sport Lisboa Benfica se deslocou ao estádio da Cidade Desportiva em Paredes, defrontando o União Sport Clube Paredes. Tivemos a conversa com o vice-presidente, José Eduardo Muniz, que diz que sentiu mágoa de não ver o estádio cheio. Bom, em primeiro lugar, é uma honra para nós estar aqui. Em segundo lugar, tenho uma imensa mágoa por este ser um estádio com menos gente do que deveria ser, porque a Taça de Portugal é festa e, portanto, nós deveríamos ter isto cheio de gente. Em terceiro lugar, acho que é um jogo em que toda a gente põe muita paixão e acho importante porque esta convivência de grandes com equipas não tão grandes, acho que só dignifica o futebol e cria maior apetite sobre o futebol e maior interesse, inclusive nas gerações mais novas. Já o Presidente da Câmara Municipal de Paredes, Alexandre Almeida, ficou muito satisfeito pelo mediatismo que este jogo trouxe ao Concelho de Paredes. O Paredes é um clube que já está no CNS, ambiciona cada vez atingir patamares superiores e, portanto, uma experiência tomada hoje é importante para que os jogadores sintam o que é jogar ao mais alto nível e pode ser que isto seja uma motivação, independentemente do resultado, seja uma motivação para querer sempre mais e chegar a outros patamares. O efeito de ter uma grande equipa a vir a Paredes e chama a atenção para o Concelho, faz com que chame a atenção para as empresas, para o comércio, e é óbvio que a estratégia de melhorar as condições do clube vão também nesse sentido. O Presidente da Conselhia do CDS-PP em Paredes, José Miguel Garcês, fez declarações ao fim de uma reunião com o Presidente da Câmara Municipal, Alexandre Almeida. Acabamos agora de sair com uma reunião que fomos convocados pelo Presidente da Câmara para a apresentação da parte do município do orçamento para 2021, o orçamento municipal, e para também o CDS dar os seus contributos. Nós saímos um pouco desiludidos com a apresentação do orçamento de 2021 municipal, porque percebemos que não existe grande preocupação para o combate à questão pandémica, quer das famílias, quer das empresas, por parte deste orçamento municipal, que devia ser mais arrojado e ir mais longe em determinadas propostas. O Hospital da Misericórdia em Passos Ferreira ficou hoje ativo, uma medida que prevê aliviar o centro hospitalar de Tâmega Sousa. O Hospital da Misericórdia de Passos de Ferreira abriu esta segunda-feira pelas 16 horas para tratamento de doentes Covid e com todo o pessoal técnico necessário, designadamente médicos, enfermeiros e auxiliares. Segundo a autarquia pacense, o edifício da Misericórdia passará a funcionar o centro distrital de retaguarda destinado a pessoas infectadas com Covid-19. O Presidente da Câmara Municipal de Amarante diz que a situação é crítica no concelho e aponta falhas às autoridades de saúde. Na primeira vaga de disseminação do novo coronavírus, e apesar de todos termos sido apanhados de surpresa, Amarante conseguiu manter-se à margem das situações mais graves que foram vividas na nossa região. Infelizmente, tal não está a acontecer nesta segunda onda. Atualmente a situação é crítica e está a afetar muitas famílias em Amarante. Apesar do enorme esforço que, de modo geral, os amarantinos têm feito, protegendo-se e esforçando-se por proteger os seus mais próximos, Amarante encontra-se neste momento entre os concelhos com elevado número de casos por 100 mil habitantes na análise dos últimos 14 dias. Isto significa que há um número muito significativo de casos ativos e significa também que temos de agir com eficácia. Portugal sabe hoje que esta segunda onda pandémica
podia e devia ter sido muito mais bem preparada pelas autoridades de saúde. Aliás, como há dias dizia o epidemiologista Philippe Freud, esta segunda vaga só chegou cedo para quem pensava que ela vinha mais tarde. Não resta qualquer dúvida sobre o déficit de preparação e de planeamento entre a primeira e a segunda vagas. Assim como também não resta nenhuma dúvida acerca do déficit de preparação e planeamento do centro hospitalar do Tamegui e Sousa entre a primeira e a segunda vagas. Em tempo útil, disponibilizamos ao centro hospitalar do Tamegui e Sousa os meios e recursos da autarquia para ajudar no que estivesse ao nosso alcance. Não foi esse o entendimento dos responsáveis. Sabemos hoje que o facto de terem andado tarde e mal originou, entre outras coisas, o colapso da infraestrutura hospitalar de Amarante, imediatamente após terem começado a receber casos de infecção. O atual decreto de estado de emergência prevê e autoriza os restaurantes fazerem takeaway. O novo decreto de estado de emergência possibilita a venda por takeaway aos estabelecimentos de restauração. De acordo com o articulado, os restaurantes vão poder funcionar em regime de takeaway nos feriados de 1 e 8 de dezembro, mesmo nos concelhos definidos como muito elevado e extremamente elevado, desde que para efeitos de entregas ao domicílio ou para a disponibilização dos bens à porta do estabelecimento. Mais à frente, aqui no Novo Notícias. Os últimos dados da Covid-19 pelo país apontam 74 mortes. Portugal somou mais 4.044 contágios do novo coronavírus, com mais 74 vítimas mortais. De acordo com o relatório epidemiológico divulgado esta segunda-feira pela Direção-Geral de Saúde, em termos cumulativos, Portugal passa a contabilizar 3.971 óbitos e 264.802 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia. Com esta atualização em comparação com o dia de ontem, verifica-se um aumento de número de mortes diários de 1,90% e de 1,55% de casos reportados em 24 horas. Já em Paredes, acolhe o primeiro Stock-Off online. A Associação de Comércio e Indústria de Paredes organiza de 1 a 12 de dezembro a primeira edição do Stock-Off Paredes Online. Segundo a instituição, esta iniciativa tem como objetivo ajudar os associados a escoar os seus produtos através das novas tecnologias, a reinvenção de novos conceitos de venda utilizando as redes sociais é sem dúvida um novo desafio para esta recente associação e para todos os comerciantes do concelho de Paredes, refere a associação na sua publicação oficial do Facebook. E a feira semanal em Lamego regressa esta quinta-feira com novas restrições. A Feira Semanal de Lamego regressa esta quinta-feira com o objetivo de reforçar a atividade económica e financeira do concelho. Segundo a autarquia, a realização do evento realizar-se-á de acordo com as normas definidas pelas autoridades de saúde, pelo que os comerciantes terão de obedecer a um conjunto de normas de funcionamento específicas que garantem as adequadas condições de segurança e higiene. Citado em comunicado, o presidente da Câmara Municipal de Lamego, Ângelo Moura, realçou que a decisão de reabrir a feira tem, por um lado, a necessidade de acautelar a saúde pública dos munícipes e, por outro, estimular o pequeno comércio e as atividades primárias. Mais à frente, aqui no Novo Notícias. São 13 os restaurantes que integram a 15ª Semana Gastronómica do Capão, à Friamundo. A 15ª Semana Gastronómica do Capão à Friamundo, que decorre do dia 28 de novembro a 13 de dezembro, vai contar com a presença de 13 restaurantes aderentes. A autarquia pacense, na sua página oficial do Facebook, esclareceu que este ano, atendendo à atual situação pandémica, a Semana Gastronómica vai contar com algumas alterações,
sendo que os pedidos junto dos restaurantes aderentes deverão ser de meio capão ou capão inteiro, efetuados sempre por marcação prévia com um mínimo de 24 horas de antecedência. Valongo alcança a segunda posição no último relatório de maior transparência da DINTRA. A Câmara Municipal de Valongo alcançou o segundo lugar no Índice de Transparência DINTRA, com uma percentagem de 48,92, sendo o mais bem posicionado na área metropolitana do Porto. Neste índice, o município de Braga surge em primeiro lugar. Citado em comunicado, o presidente da Câmara de Valongo, José Manuel Ribeiro, realçou que estes resultados comprovam o sucesso dos nossos esforços para promover o rigor e a transparência das contas públicas e de tudo o que fazemos. Vamos continuar a investir numa comunidade mais esclarecida e participativa e a trabalhar para alcançar o primeiro lugar com a melhor pontuação possível. Iniciativas sobre apoios europeus à cultura teve 150 participantes. Ora, muito boa tarde a todos os que nos acompanham aqui nesta tarde, em que vamos dar aqui início à nossa sessão sobre apoios europeus para o setor cultural. O meu nome é Carlos Graf, estou aqui em representação do Centro Europe Direct de Tâmega, Sousa e Alto Tâmega, que basicamente é um serviço que atua sob a alçada da Comissão Europeia, um serviço europeu de informação aos cidadãos sobre questões europeias. Estou aqui também não só como representante do Europe Direct, mas também como representante de uma das outras instituições que participa na organização deste evento, a Compassos, Associação de Dinamização e Preservação Musical de Passos de Ferreira, uma associação de músicos que se juntam também a esta iniciativa, assim como também lançar aqui uma saudação à Zora, ao movimento associativo de jovens marcoenses, que faz parte também da organização deste evento, e em conjunto com a parceria inestimável da Europa Criativa, que vamos ter aqui hoje em representação dessa instituição, a doutora Sara Machado, que nos vai falar então um bocadinho sobre estes apoios ao setor cultural, o que é que podemos esperar no presente, mas também um bocadinho do futuro, se bem que sabemos todos que o futuro, especialmente o futuro naquilo que toca à realidade europeia, é um pouco incerto, até pelos últimos desenvolvimentos que temos assistido, mas esperemos que seja um futuro de otimismo, um futuro brilhante para todos. No dia da floresta autóctone foram explorados a biodiversidade e a flora em Amarante. Celebra-se esta segunda-feira o Dia da Floresta Autóctone, data que foi implementada com o objetivo de fomentar a divulgação da importância da conservação das florestas naturais. O Concelho de Amarante, para assinalar a efeméride, promove um seminário online que conta com mais de 60 alunos da Escola Básica de Cepelos com idades entre os 6 e os 10 anos, que vão explorar a temática da biodiversidade, característica das serras do Marão e da Aboboreira. A colisão entre um veículo motorizado e um automóvel fez uma vítima mortal em Passos de Ferreira. Uma colisão entre um veículo ligeiro e um motociclo fez um morto esta segunda-feira ao início da manhã na freguesia de Carvalhosa, em Passos de Ferreira. Segundo fonte dos bombeiros de Friamundo, o alerta para a corporação aconteceu às 7h56, tendo o sinistro acontecido na rua Nossa Senhora do Rosário, em Carvalhosa. A vítima mortal tinha 57 anos e era de São Pedro da Raimonda, Passos de Ferreira. Estreou ontem um novo programa no Novo Canal, Um Tempo Novo, com os comentários do Dr. Ricardo Costa. Muito obrigado, Paulo Lopes. O gosto é todo meu e agradeço muito o convite para todas as semanas estar convosco e partilhar convosco aquilo que é um pensamento, que é uma forma de estar e, no fundo, também falar um pouco para as pessoas. As pessoas precisam que se crie algum alento, também que se fale a verdade e que se fale do futuro. Eu acho que é importante não falar só de pandemia,
porque nós hoje ligamos a televisão e constantemente somos bombardeados de pandemia. Acho que é importante também falar do presente e falar também daquilo que o futuro nos pode trazer. Tempo agora para um intervalo de 30 segundos. Mais à frente, aqui no Novo Notícias. Bem-vindos à segunda parte do Novo Notícias, segunda-feira. Começamos pelo desporto, onde o Passos de Ferreira passou e o Vizela ficou na Taça de Portugal. Sortes diferentes para as equipas da região na Taça de Portugal. O Futebol Clube de Passos de Ferreira garantiu a passagem à próxima eliminatória da prova depois de vencer por 0-4 a Oliveirense. Já a Vizela ficou pelo caminho, uma vez que não conseguiu ultrapassar o Boa Vista, que perdeu por uma bola no prolongamento. Nos Castores mostraram a superioridade frente à equipa na segunda liga, inauguraram o marcador aos 27 minutos por intermédio de Marcelo Vitória, que mantiveram até ao intervalo. No segundo tempo, o conjunto orientado por Pepa não estava disposto a facilitar e dilatou a vantagem. Aos 55 minutos, João Pedro fez o 2-0. Douglas Tanque esteve em destaque ao apontar o hat-trick. A Federação Portuguesa de Futebol vai manter todas as competições nos fins de semana de restrições. A Federação Portuguesa de Futebol decidiu manter os jogos nos fins de semana em que o Governo restringiu a circulação entre concelhos. O órgão máximo de futebol português emitiu há instantes um comunicado de onde recordou que o Governo determinou que as atividades de treino e competitivas dos atletas, de seleções nacionais das modalidades olímpicas, da primeira divisão nacional ou de competição de nível competitivo, correspondente de todas as modalidades dos escalões de séniores, masculino e feminino, bem como dos campeonatos internacionais, e apenas essas são equiparadas a atividades profissionais. Por essa mesma razão, a FPF informou a intenção de manter a realização nos jogos no fim de semana de 27 de novembro e 2 de dezembro e de 4 a 8 de dezembro. Já no passado sábado foram inaugurados os novos balneários da cidade desportiva em Paredes. A partir do momento em que nós tomamos posse, esta era uma das obras que nós tínhamos identificadas como prioritárias. Havia necessidade de deixar que a formação e mesmo o clube principal deixassem de se equipar, quer para os jogos da formação, em contentores, porque os jovens eram nos contentores ali em cima e os séniores eram nos contentores ali em baixo. Portanto, não fazia sentido nenhum isso e, portanto, houve que pegar neste projeto e prepará-lo para avançar o mais rapidamente possível e, portanto, hoje é uma realidade e calhou bem com o facto de coincidir com a vinda do Benfica cá para a eliminatória da Taça de Portugal de hoje, e já que os balneários iam ser estreados hoje, então procedermos à inauguração hoje. No futsal feminino, o Gondomar garantiu a subida à segunda divisão. A equipa do Gondomar confirmou a presença na segunda divisão nacional de futsal. A conquista foi obtida depois da vitória na última jornada da Série B da Taça Nacional. O Escolas de Gondomar estava obrigado a vencer na recepção ao Cerva e conseguiu alcançar uma vitória categórica por 5-0. Carlota foi a figura do encontro ao apontar o hat-trick. Ana Magalhães e Sara Leal fecharam as contas. Também o Maia Futsal garantiu a presença na segunda divisão. A equipa maiata deslocou-se a Viseu, onde venceu o Viseu 2001 por 1-2. A Associação de Futebol do Porto ficará assim representada por Escolas de Gondomar e Maia Futsal na segunda divisão nacional de futsal. Tempo agora para a meteorologia nos próximos 2 dias. Segundo o Boletim Meteorológico, amanhã, dia 24 de novembro, aguaceiros fracos com temperaturas máximas de 16 graus
e mínimas de 5 graus. A probabilidade de chuva é de 53%, com vento fraco. Quarta-feira, dia 25 de novembro, chuva com temperaturas máximas de 14 graus e mínimas de 8 graus. A probabilidade de chuva é de 99%, com vento fraco. Foi na semana passada que a Associação Empresarial de Passos Ferreira e a Câmara Municipal lançaram uma campanha de raspadinhas para o comércio local, uma iniciativa para estimular a população a comprar no seu próprio comércio. Vamos reaver a reportagem. Entendemos que este é um momento também de virar de página e sem prejuízo dos cuidados todos que nós temos de continuar a ter. É fundamental para o nosso concelho, como para o país, é exatamente igual, que possamos impedir que a economia colapse. Estas iniciativas também vêm aqui estimular o comércio local e os próprios comerciantes também, porque aqui temos todos que fazer um trabalho de cooperação e a cooperação passa por nós também fazermos algo e estamos disponíveis para isso e com esta iniciativa isso está refletido. Há um trabalho conjunto da Associação com a Câmara que é um esforço adicional, mas que temos que o fazer em prol dos nossos comerciantes e da nossa restauração também. E para nos falar ainda mais e melhor desta iniciativa, temos a doutora Filipa connosco, da Associação Empresarial de Passos Ferreira. É um gosto tê-la aqui connosco. Bem-vindo ao Novo Notícias. Doutora, isto realmente, mesmo nos tempos difíceis, é uma forma que vocês encontram para que o comércio local não morra e para que a própria população do concelho e dos concelhos vizinhos façam as suas compras de Natal e no próprio comércio da terra. Bom dia, Paulo. Muito obrigada pelo convite em estar aqui presente. De facto, esta iniciativa é em prol do comércio, uma iniciativa conjunta da Câmara Municipal de Passos Ferreira com a Associação Empresarial de Passos Ferreira. Desde já agradeço e aproveito a oportunidade para agradecer à Câmara toda a disponibilidade e cooperação que tem tido connosco na organização e divulgação desta iniciativa. E sim, é para o comércio local, é para incentivar os negócios, é também para motivarmos os próprios comerciantes e para esta época natalícia. A intenção principal desta iniciativa é incentivar as pessoas a irem ao comércio local e a usufruírem também da restauração, porque esta iniciativa abrange tanto o comércio local como a restauração, estará disponível em ambos os estabelecimentos comerciais. Portanto, na restauração quer dizer que no final do jantar pede a conta e... Sim, no final da refeição pede a conta, mediante o valor da conta poderá ver atribuídas 1, 2, 3, até 4 raspadinhas. A partir de que montante é que as tem raspadinhas são atribuídas a partir de 10 euros. 10 euros. Sim, valores iguais ou superiores a 10 euros dão a atribuição de uma raspadinha, iguais ou superiores a 30 euros de 2 raspadinhas, iguais ou superiores a 60 euros 3 raspadinhas e valores iguais ou superiores a 150 euros 4 raspadinhas. Doutora, e pode ser prémios até 10 mil euros, né? E depois as pessoas podem gastar essa raspadinha em qualquer loja aderente ou há especificamente... O que está definido em regulamento é que as pessoas compram e gastam a raspadinha no próprio estabelecimento em que fizeram a compra. O que nós pedimos é que seja raspada no imediato o bilhete, para poderem usufruir então do valor que ali está. Poderão gastar aquele valor até ao dia 31 de dezembro numa outra compra a efetuarem. Portanto, fica bem claro que não há dinheiro a circular, portanto ficam com voucher, digamos assim, no valor de que sair na raspadinha. O que é que acontece aqui especificamente? O valor sai na raspadinha, a pessoa o cliente faz uma nova compra e usufrui no imediato daquele desconto. Depois, o estabelecimento vem à Associação Empresarial e a Associação Empresarial vai ressarci-los desse valor. Muito bem. Ainda está em decorrer, portanto, isto vai começar de 1 de dezembro até dia 31. O comércio, ainda há muitas inscrições, podem aderir, não é? As inscrições ainda estão abertas para as lojas aderentes, podem fazê-lo através do nosso site, através do link que tem lá a inscrição online, ou através de contactarem a Associação Empresarial e a nossa responsável, a Patrícia Dias, desloca-se às lojas e auxilia nesse processo. É simples, é um processo muito simples e ainda o poderão fazer. Já tem tido boa adesão? Sim, nós neste momento já contamos com
Quase, eu penso que hoje já estaremos acima das 100 inscrições para as iniciativas. Portanto, já começa a ser um leque de oferta muito grande. Sim. Doutora, vocês criaram isto juntamente com a Câmara Municipal, onde eu também tive a oportunidade de estar nessa conferência de imprensa com o Dr. Paulo Ferreira, mas ainda há um descontentamento. Vocês lançaram uma carta aberta ao Primeiro-Ministro ainda esta semana. O que é que vocês pretendem com isso? O descontentamento é generalizado, até porque nós vemos que as medidas são cada vez mais restritivas e nós vemos também que os nossos números estão a ser melhores desde a semana passada, que os números têm diminuído e nós temos sentido essa responsabilidade das pessoas no Conselho. Não obstante, a Associação Empresarial achou por bem que dirigisse uma carta ao Sr. Primeiro-Ministro, de certa forma sensibilizando para as empresas da nossa região e especificamente também do nosso concelho. Esta carta aberta pede e sensibiliza o nosso governo para as nossas empresas, para as necessidades que eles têm, porque nós ouvimos falar da restauração, mas não é só a restauração, é o comércio, são as indústrias, todos estão de certa forma a ser penalizados com estas medidas. Nós vemos que nas indústrias nós temos nas nossas empresas 20% dos seus trabalhadores que não estão a trabalhar porque estão em casa ou em isolamento ou porque estão contaminados. E continuam a haver encomendas ou a produção parou? Não, neste momento nós ainda temos encomendas, sendo que também nos preocupa esta questão da exportação. As nossas empresas são maioritariamente exportadoras, nomeadamente para a França, a Espanha e a Alemanha, que são países que estão agora com medidas restritivas também muito, muito graves. E o que nos preocupa é, e daqui a um mês, e daqui a 2 meses, o que é que vamos ter? Que medidas, eles vão continuar a ter encomendas em carteira? Nós sabemos que agora que têm, mas será que depois vão ter? E corre o risco, se não cumprir, exatamente como disse, que se há 20% de trabalhadores em casa, pode não ser eficaz a produção. Exatamente. Aqui nós põe em causa a capacidade produtiva e também que as nossas empresas produtoras não podem pôr os trabalhadores em teletrabalho. Para isso, a nossa carta aberta, apelando também a que sejam feitos testes rápidos nas empresas para facilmente se detectar quem poderá estar positivo, identificar o caso, isolar e não contaminar os restantes colaboradores. E apelando ao reforço das equipas de saúde pública para uma resposta mais célere, porque nós sentimos isso, que é necessária uma resposta mais célere, e também às próprias medidas do governo, para que cheguem mais rapidamente às empresas, porque as medidas existem, estão identificadas, só que é preciso pô-las no terreno. E a nossa carta vem nesse sentido. Fala também da formação, não é? Porque também há, digamos assim, um delay na autorização dos cursos profissionais a começar. Sim, falamos também na formação, porque a formação para os trabalhadores, agora esta fase e os próximos meses que poderão ser meses de menos trabalho, poderão ser otimizados para a qualificação das pessoas. Então aí nós apelamos também a que os programas sejam céleres na aprovação das medidas de formação. Doutora, o Sr. Primeiro-Ministro esteve há sensivelmente um mês em Passos Ferreira. Já nessa altura vocês mostraram essas preocupações ou pediram ao Presidente da Câmara Municipal de Passos Ferreira para passar essas preocupações? Sim, nós, mesmo quando estivemos com o Sr. Primeiro-Ministro na feira, na Alfândega, que nós tivemos a visita dele, de certa forma já foram passadas para ele estas preocupações que nós tínhamos com as nossas empresas. Naquela fase, se calhar não de uma forma tão urgente ou tão agressiva como está a ser agora, porque nós nos meses de verão vimos que houve aqui um aumento da procura interna e do consumo interno, o que deu aqui alguma almofada às nossas empresas. O que deixou-se verificar depois de meio de setembro para inícios de outubro, então aí verificamos que de facto que as encomendas estão a diminuir e a capacidade produtiva também está a diminuir. Mas sim, em todas as oportunidades que nós tivemos, nós sempre pedimos um reforço junto do Sr. Primeiro-Ministro para as empresas e para as medidas, porque é como lhe digo, as medidas estão identificadas, mas é preciso passá-las para o terreno, é preciso que cheguem às empresas, não apenas que sejam identificadas e ditas na televisão, mas também que se verifique que estão a acontecer. E a nossa preocupação tem sido essa. Passos Ferreira é um conceito de extremamente risco elevado, assusta o que vem aí, as medidas novas que vêm, porque são 2 feriados que normalmente de muito comércio, de muitas compras, de muita encomenda, preocupa isso. Preocupa-nos bastante o facto desta limitação tão grande ao nosso comércio e à nossa restauração. Aqui eu aproveito a oportunidade para apelar aos nossos comerciantes para se reinventarem. E reinventarem em quê? Unirem-se
e abrirem os seus estabelecimentos, não podem tarde, abrirem da parte da manhã, aproveitarem todos os tempos que têm, que são possíveis estarem abertos e terem os seus estabelecimentos abertos. Acho que é uma recomendação que se unirem, se as pessoas souberem que em Paços de Ferreira encontram estabelecimentos comerciais abertos, naquele período da manhã, as pessoas também vão às compras e vão aproveitar esses momentos para fazer as compras que precisam. Precisamos é aqui de união e é um apelo que eu deixo aos comerciantes, esta união. E se algum comerciante, algum microempresário precisar da Associação Empresarial de Paços de Ferreira, vocês estão sempre disponíveis. Para onde é que podem contactar? A associação está sempre disponível, quer presencialmente ou quer telefonicamente, quer por via e-mail, quer através dos nossos colaboradores que andam na rua. Nós temos a Patrícia, que é uma pessoa que sempre acompanhou o comércio, que está sempre disponível e que todos os comerciantes e a maioria dos comerciantes sabe que na associação encontra o apoio que necessita e estamos disponíveis para isso. Doutora, é um gosto sempre recebê-la aqui. Pode contar sempre com o Novo Canal para as iniciativas, porque também somos uma televisão de Paços de Ferreira. Muito obrigada pela vossa disponibilidade. E foi com a Diretora-Geral da Associação Empresarial de Paços de Ferreira, a doutora Filipa, que nós encerramos o Nova Notícias de segunda-feira. Já sabe, é importante cumprir as regras sanitárias, distância social, uso de máscara, o álcool gel, para o bem de si e dos seus. Uma boa noite. Nova Notícias com Paulo Lopes. Novo Canal. Sempre novo, sempre seu.